Hoje temos aqui amigos atrás. É fixe. Bem, rapaziada, bem-vindos ao segundo vídeo de leitura do capítulo de One Piece. Esta semana veio um vídeo um bocado mais atrasado, porque já reparei que não vai haver capítulo na quinta-feira. O capítulo 1096 foi adiado para a outra semana, ou vai sair apenas para a outra semana, sendo que para não ficarmos com um gap muito grande sem capítulo, eu apenas trouxe este vídeo hoje, ou seja, amanhã. Whatever. Bem, capítulo 1095, meus amigos. O capítulo 1094 foi muito bom, pelo que eu já vi, porque ainda não li este capítulo, ok? Eu vou ler agora na íntegra, de início ao fim. Os poucos spoilers que eu apanhei, vamos ter aí grandes novidades neste capítulo. Vai haver aí o pai do Shanks, ou avô, ou tio, whatever, não se sabe, vamos teorizar. Venham daí. Ora bem, vamos passar então à leitura do capítulo 1095 com o título Um mundo no qual é melhor morrer do que viver. Na capa vemos então o nosso palhaço favorito Buggy, em que levam banhadas do macaquito. Macaquito podia ser alusivo ao Luffy, porque ele é que é o Monkey D. Luffy. Mas não, esqueçam isso. Macaquito que lhe dá uma calbanhada lá no nariz. Não podemos levar esta capa muito a sério, porque é uma capa de pedido de fã, não é uma capa de história ou criada pelo próprio... Quer dizer, ela é desenhada pelo Oda, mas não é criada, não faz parte da história de capa de One Piece. Ora bem, no início do capítulo 1095 é praticamente a continuação onde terminou o capítulo 1094. Vemos os marinheiros basicamente assustados a fugirem da ilha pela chegada do próprio Gorosei, que aparecem uns raios, parece que é demonstrar o poder do Gorosei, que tinha sido esfaqueado praticamente pela Bonnie no capítulo anterior. Na continuação deste capítulo, a Bonnie continua lá espetadinha, parece que ficou agarrada a um prego. O bicho é grande para caraças. O Gorosei, o Jay Garcia Saturno, é gigante. Não tínhamos essa noção no capítulo anterior, mas neste capítulo o gajo é enorme. Contudo, sabemos que não foi proposital. O próprio Gorosei admite aos marinheiros que foi esfaqueado porque sim, porque quis, porque se não quisesse ter sido esfaqueado, ele próprio poderia se ter desviado. E nesse momento em que ele dá essa explicação aos marinheiros, verificamos que ele dá um dead wink, ou um blow wink, ou whatever wink, em Bonnie e agarra com muita força, tendo ainda a presença de Sanji, o nosso Mr. Prince, a correr desenfreadamente para tentar salvar a Bonnie, uma das donzelas do mundo One Piece, para o Sanji. Quando Sanji começa a se aproximar do próprio Gorosei, ele próprio sofre um blow wink, ou dead wink, whatever wink, como já tinha anteriormente explicado, e verificamos então que ele consegue retirar então o palito dos dentes do peito. Sanji e Franky acabam por ficar estupefactos ao verem que o Gorosei, após remover então o palito do peito, acabou por se regenerar completamente. Os marinheiros, pondo esta situação, acabam por querer aproveitar tudo este rebuliço do Gorosei com os nossos amigos para tentarem capturar e aniquilar então o Vegapunk, algo que não vai acontecer porque o próprio Gorosei os impede. Visto que os nossos amigos não têm para onde fugir, porque a ilha praticamente está toda coberta por um ataque da marinha, eles mesmo dentro da ilha estão cercados pela própria marinha e pelos seus vice-almirantes e vice-capitães e capitães e por aí fora. E após isto, o próprio Gorosei acaba por questionar o nosso Kizaru. Para os padrões normais, ele foi demasiado lento a resolver o problema Luffy. Luffy, que com isto acaba por ser alvo do Gorosei, derivado à sua fraca possibilidade de mobilidade neste momento, porque ele está velho, está sem stamina e encontra-se completamente desprotegido. Quando o ataque do próprio Gorosei, vemos então o nosso Franky Aniki a salvar Luffy, num momento em que já não tínhamos muito tempo do Franky. Há muito tempo não víamos o Franky ter um momento muito importante para além da luta dele contra o Sasaki em um ano. E aqui vemos o próprio Franky a salvar e a conseguir resgatar Luffy para junto de si, porque havendo algum outro ataque que o próprio Gorosei pudesse enviar posteriormente.
Com isto, o próprio Gorosei acaba por ficar um pouco surpreso por ver uma tripulação cooperativa, ainda assim que não venha muitas vezes do topo do mundo para a Terra. É uma fala um pouco interessante. Com tudo isto ainda, o nosso Frankie Aniki acaba por brincar com a situação, dizendo que até aqueles que vivem no topo do mundo estão atrás do próprio capitão dele, trazendo assim um pouco de importância à tripulação dos Mugiwaras, algo que o próprio Gorosei não dá muito alento, porque basicamente os Chapéus de Palha e a Bonnie não eram supostos estar na ilha. Ele próprio informa que a entrada deles nesta guerra não estava a ser contabilizada, não fazia parte das ideias. Com isto podemos então indicar que os Gorosei, se tiverem aqui de observação futura, também não há de ser assim uma coisa muito para além, porque não conseguiram antecipar este acontecimento. O próprio Gorosei acaba por informar que a própria entrada destes dois na ilha só veio a criar mais barafundo ou mais confusão na missão de assassinar o próprio Vegapunk. No seguimento então do capítulo, vemos então a ilha completamente cercada por marinheiros. Algo que o próprio Gorosei informa que adoraria de ver era os nossos amigos a conseguirem fugir desta situação, por algum milagre ou por uma coisa parecida. O mesmo acaba por se dirigir a Vegapunk, dizendo que a traição deste é lamentável e que agradece por toda a sua contribuição a nível da ciência militar. Posto isto, então voltamos para a Bonnie, que se encontra ainda na mão do Gorosei, parece que esqueceu-se do brinquedo. E vemos então os nossos amigos Frankie, Sanji e Vegapunk imobilizados. O porquê não é explícito no capítulo, mas poderemos teorizar que, tendo em conta que o Gorosei é meio aranha, meio touro, há a possibilidade, assim como o Dom Flamingo, usar as suas teias, o próprio Gorosei usar as suas teias para imobilizar os nossos amigos. Há a possibilidade dessas teias terem Haki embebido, seria uma forma nova de utilizar os poderes das frutas no mundo One Piece. E vemos então Bonnie com todas as letras a afirmar que foi o Gorosei que matou o pai dela, Bartolomeu Kuma. Kuma é este que, segundo o próprio Gorosei, ele nasceu escravo, desde o início que foi escravo, que ele é um descendente de uma raça que é os Buccaneers, ou bucaneiros. Do pouco que eu pesquisei dos Buccaneers, era uma espécie de merchant dos piratas. Acaba por ser uma raça dentro do mundo do One Piece. E o que nós estamos aqui a presenciar é que Kuma é o último dessa raça. Na página a seguir acabamos por entrar no início do flashback da Bonnie. Começamos a ter algumas lembranças da Bonnie com o seu pai. Este que informava ou nos indica que sempre quis ser um herói desde pequeno, que causasse liberdade para aqueles que estão a sofrer, para os escravos, para todos aqueles que necessitam ser libertos da opressão do governo mundial, assim como o guerreiro da libertação Nika. Mais um personagem que eu conheço, Nika. Mais um personagem que nos vem falar sobre Nika. Dar-nos mais algum pormenor de quem era Nika no passado. Porque é que Nika é tão conhecido e só agora é que nós estamos a começar a ter informação sobre Nika, o Deus do Sol. O que é que sabe Kuma por detrás de tudo isto que ele está a contar aqui à filha e até todas as ações que ele teve até hoje para com os Mugiwaras nos fazem pensar bem o que é que realmente ele sabe sobre o Deus do Sol. E Vegapunk, com isto, acaba por ter um quadro muito, muito interessante, onde informa e implora a Gorosei para parar, porque Bonnie, esta, é apenas uma criança. Há 47 anos atrás, no Salt Blue, começa então aqui o flashback de Bartolomeu Kuma. Verificamos então que há um nascimento há 47 anos atrás de Kuma. Vemos seus pais no momento do nascimento e verificamos que existe uma preocupação extra para com o garoto relativamente ao sangue do mesmo. Pedido até ao próprio médico do hospital onde Kuma nasceu para que os testes sobre o seu ADN sejam altamente confidenciais para não vazarem para lado nenhum, nem para o governo mundial, nem para a marinha, nem para o que quer que seja. Verificamos então um bebê Kuma muito grande,
muito feliz, mas depressa essa felicidade termina porque os testes do ADN de Kuma são encontrados e passamos logo de seguida para um quadro muito, mas mesmo muito triste, em que vemos o pai de Kuma suplicar para que deixem a sua mulher e o seu filho em paz, porque eles não têm o sangue que ele próprio tem, que é o sangue dos Buccaneers, a tal raça que foi extinta. Vemos também Kuma, ainda bebê, a conseguir acartar alguns pertences dos idiotas, para não chamar outra coisa, dos Tenryubitos. Este é escravo numa idade muito tenra, em que não deveria ser. Kuma até acaba por ter um pequeno diálogo com o pai, a dizer que o mestre dele até é gentil, porque tem sorte em tê-lo, mas passamos então para a notícia trágica de que a mãe de Kuma acabaria por morrer, que se encontrava no céu neste momento. Foi a mesma própria frase que o Kuma usou para exemplificar a morte da sua mulher, que ela está melhor, como está, que está bem, que para onde ela foi vai estar mais em paz do que no mundo que eles vivem agora, tal e qual o título do capítulo 1095. Um mundo em que é melhor morrer do que viver. Seguindo então com o capítulo, vemos então Kuma e o seu pai a ter uma conversa sobre Nika, o deus do sol, em que o pai de Kuma lhe explica quem era Nika, uma lenda de um guerreiro libertador da linhagem dos Buccaneers, ou seja, acabamos por descobrir que Nika fazia parte desta linhagem dos Buccaneers. Será que Luffy, sendo um D, será também um descendente dessa mesma raça? Porque não nos é apresentado mais nada referente então a Nika. Passando o capítulo para a próxima página, veremos então a continuação do flashback, mas desta vez há 38 anos atrás, em vez dos 47, e vemos os Tenryubitos organizarem uma espécie de torneio numa ilha não governamentada pelo governo mundial, um torneio que se realiza a cada 3 anos. Ponham isto bem na vossa cabeça, 3 anos. A cada 3 anos é realizado um torneio para aniquilar uma raça no mundo One Piece. A ilha escolhida há 38 anos atrás começa a fazer algum sentido e começa a nos levar ao flashback que mais nós queremos ver no mundo One Piece, que é o flashback de God Valley. Vamos passar então ao flashback de God Valley e verificamos que existe uma audácia no nome da ilha e que esta própria ilha tem recursos muito atrativos. A própria ilha de God Valley vai ser a ilha escolhida pelo governo mundial para este torneio, esta caçada humana, como é dito no mangá, e esta ilha será propriedade do governo mundial daqui para a frente. O próprio rei da ilha aparece dizendo que é impensável este tipo de jogo existir, um jogo que mata pessoas inocentes e questiona a insanidade do governo mundial nesta situação, mas logo de seguida este próprio rei é assassinado por uma silhueta que vemos a descobrir no quadro a seguir, que pertence a Figureland Garling. Ora, o tal bacana que eu vos falei, que é o pai, ou tio, ou avô, o rei coparda do Shanks. O Figureland Garling não é nada que se pareça como o Shanks, é um assassino, ele é um saint, ou seja, basicamente ele deve pertencer à ordem dos Cavaleiros Sagrados de Marijoa. Na continuação deste mesmo painel, vemos o Jay Garcia Saturn na ilha de God Valley com uma peculiaridade muito interessante, que é o facto de o velho continua velho como no presente. Não está mais novo, está exatamente igual. Será isto um pronúncio para o uso da fruta do Law no anterior, obviamente, usuário da fruta, ter passado a vida interna a este Gorosei, e assim nós podemos teorizar que os outros Goroseis, incluindo o Imu-sama, sejam imortais? Sendo que com isto chegamos então à última página do capítulo, onde são-nos apresentados 2 personagens, um deles bem conhecido por nós, mas o outro nem por isso, o que vai criar muita teoria daqui para a frente. Nós então separamos-nos com Bartolomeu Kuma, que tinha fugido da prisão, mas tinha sido novamente capturado pelos marinheiros e que acaba por ser salvo por um jovem Ivankov e por uma jovem Ginny, ambos escravos do governo mundial. Estes 2 salvam o nosso amigo Kuma e vemos Ivankov no seu jeito habitual do hi-ha,
de Okamaway, muito, muito, muito alegre, dizendo inclusive que não compreende o facto das pessoas estarem tristes e com um olhar de derrota, quando a vida é linda e ele merece viver em vez de morrer. Por seu lado, e ao seu lado literalmente, está Ginny, que é uma outra escrava apresentada. Ginny esta que se apresenta a comer um pedaço de carne numa zona onde não há comida. Curioso. Esta Ginny acaba por trazer algumas semelhanças. Sei que muitos de vocês vão se calhar dizer que poderá ser a mãe de Luffy. Mais uma, para as teorias. É o Crocodile, é o Pai Natal, é a Mãe Natal, é o Coelhinho da Páscoa, é o Rambo, mas esta, eu garanto a vocês que Ginny não é nada mais nada menos que a mãe de Bonnie. Lembrem-se, este é um flashback de Bartholomew Kuma. Bartholomew Kuma está a retratar, ou estamos a reviver as memórias de Bartholomew Kuma no seu passado e fazia muito mais sentido Ginny ser então, não tem que ser obrigatoriamente a mulher de Kuma, mas sim a mãe de Bonnie. Pois é, meus nerds, com isto encerramos assim a leitura de mais um capítulo de One Piece aqui no canal. Capítulo 1095 termina assim de uma forma grandiosa com o nosso Empório Ivankov e a escrava Ginny. O que é que vocês acharam deste capítulo? O que é que vocês acharam desta trama, deste flashback do God Valley? Vocês acham que será agora que nós vamos chegar então ao flashback aguardado do Rocksteady, Shebeck e companhia? Será desta? Não se esqueçam de subscrever aqui o canal, muito comentário, muito like, não se esqueçam, e partilhem com os vossos amigos, é imperial, ok? Conto com a vossa ajuda, com o vosso apoio, muito obrigado a todos, já sabem, tchau, fui!